Boa noite, graça e paz. Vamos iniciando o nosso tempo, acalmando um pouquinho o nosso coração, tomando os nossos lugares, amém? Amém? É uma alegria tê-los aqui novamente. Estávamos juntos ontem e foi um tempo muito gostoso, um tempo muito rico. Estamos aqui de novo e na dependência do Senhor, para a alegria do Senhor, nós acreditamos que também vai ser um tempo muito rico, muito gostoso. E para isso eu vou convidar os irmãos a abrirem ou acessarem as suas Bíblias lá em Atos 4:20. Atos capítulo 4, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Será que assim como Pedro e João, nós estamos tão firmes daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, de como a nossa vida foi transformada a ponto de não deixar de falar em qualquer circunstância, em qualquer tempo? Será que a gente já chegou nessa consciência de, mesmo sendo proibido, mesmo sendo impedido de falar, mesmo assim a gente não se aguenta, porque o Espírito Santo está tão vivo nas nossas vidas, está tão transbordante que a gente não consegue obedecer às autoridades e continuar testemunhando do amor de Cristo? Lá no versículo 13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Será que quando as pessoas lá fora nos olham, elas reconhecem essa coragem em nós e elas reconhecem verdadeiros discípulos do Senhor através das nossas atitudes e através do nosso testemunho? Esse é mais um questionamento dos muitos que nós temos e que nós estamos conversando um pouco nesses dias. A nossa oração tem sido para que o Senhor nos desperte, para que a gente possa de fato testemunhar quem Ele é, e testemunhando quem Ele é, que mais e mais pessoas conheçam ao Senhor, se entreguem a Ele, tenham as suas vidas transformadas, como um dia a minha foi, e eu tenho certeza que a de vocês também. Então, para a gente começar essa noite de hoje, eu convido os irmãos para um momento de oração, para que a gente possa entregar mais essa noite a Ele, para que Ele nos ajude a entender tudo o que está acontecendo e o que pode acontecer em decorrência de hoje. Amém? Se você puder se sentir à vontade para isso, eu convido você a ficar de pé nesse momento e orar junto comigo, clamando ao Senhor e invocando a presença nele nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor tem sido muito bom conosco, o Senhor tem sido maravilhoso desde antes de conhecermos ao Senhor. O Senhor foi quem nos trouxe até aqui, muitas vezes de modo sobrenatural. Muito obrigada. Obrigada pelo seu amor que transcende gerações. Obrigada pelo seu amor que nos resgatou, nos tirou de uma vida de pecado, nos tirou de uma vida sem esperança, nos tirou de uma vida sem visão de reino, sem alegria, e nos trouxe para o seu reino, um reino de amor, um reino de esperança, um reino de alegria. Muito obrigada. Obrigada porque isso não depende de nós não conseguimos. Obrigada porque isso é exclusivamente fruto do teu amor por nós. Muito obrigada, nós temos muito a te agradecer e nós te agradecemos por isso. Mas nessa noite nós também clamamos ao Senhor que nos dê ousadia para que o nosso testemunho seja firme, para que a gente possa abrir a nossa boca e com coragem falar do teu amor pelo mundo e pelas pessoas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor guie os nossos passos. Seja, Senhor, o Senhor que esteja falando quando nós estivermos por aí, clamando, falando, intercedendo ao Senhor pelas pessoas. Que as nossas mãos sejam as tuas, onde quer que a gente chegue, que os nossos pés sejam os teus pés, onde quer que a gente pise, para que assim as pessoas te reconheçam.
Nós não queremos ser reconhecidos, nós não queremos nada para nós. Nós queremos que o Teu nome seja conhecido. Nós queremos, Senhor, que vidas sejam transformadas através do Teu santo poder. E nós temos a certeza que o Senhor já vai fazer isso. Nós já sabemos, Deus, o final da história, o Senhor já nos contou. O que nós te pedimos nessa noite, Pai, é a misericórdia, Deus, e a graça de fazer parte daquilo que o Senhor tem feito por aí. Usa as nossas vidas para o Teu louvor e para a Tua glória. Nos ajuda, Deus, nessa noite a entender o que está acontecendo ali na Vila Minha Pátria, o que vem acontecendo, Deus, a partir do que está acontecendo ali naquela vila. E nos ajuda, Senhor, a sermos respostas práticas das nossas próprias orações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Convido os meninos, vão nos conduzir em louvor. Amém? Antes de cumprimentar a igreja, gostaria de lembrá-los o motivo pelo qual estamos aqui. Estamos aqui para fazer uma coisa: adorar, exaltar, glorificar o nome desse Deus tão maravilhoso que faz tantas coisas boas por nós. Amém? Por isso nós estamos alegres. Nós somos o povo mais alegre do mundo. Vocês sabem por que os cristãos são o povo mais alegre do mundo? Alguém pode levantar a voz e falar um motivo? Jesus. Será que tem algo além de Jesus? Não tem nada. Nós temos no nosso coração a certeza e a alegria de que somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Por isso, meus amados, em todos os momentos aqui, transbordem, transpareçam o amor de Cristo, seja no boa noite, seja cantando, seja cumprimentando o seu irmão, seja escutando a palavra. Transborde a alegria dessa salvação. E é com essa alegria que eu vou cumprimentar a igreja com boa noite. Pega esse boa noite que está no fundo do seu coração e fala o mais alto possível para chegar nos céus. Boa noite, igreja. A graça e paz. Amém. Irmãos, a salvação nos dá uma certeza. A salvação nos dá a certeza de que, mesmo quando o mundo nos deixar, Jesus estará conosco. Então, até sozinhos, na perspectiva do mundo, Ele estará conosco. Até sozinho, cantemos. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Quem sabe canta. Nosso peito só se, aleluia, se olhar de perto e provar. Se sofrer comigo feito um, sei em quem eu creio estou. Se você tem essa certeza, cante. Poder e é santa vocação. Acreditar e caminhar. Eu acreditar. Eu e caminhar. Poder, santa vocação.
você acredita que essa vocação é santa, cante. Acreditar no Evangelho e caminhar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Irmãos, nesse momento eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Olha para o irmão que está mais longe de você aí. Você pode virar, olha para o irmão que está mais longe de você. Chega nele, cumprimenta. Dá um aperto de mão nele, dá um abraço. Não vale dar tchauzinho. Vai até esse irmão que você não vê há uma semana. Vai até esse irmão que você não vê há um mês. Vai até esse irmão que você não conversa há um tempo. Isso, dá um abraço nele. Aleluia, esse momento é saudável. Aleluia, esse movimento é santo. A igreja do Senhor se fortalece quando nós estamos unidos. Aleluia, seus aplausos louvam ao Senhor Jesus Cristo, único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Irmãos, por essa comunhão, por esse abraço que você acabou de dar, pela semana feliz que você teve, pelo mês feliz que você passou e principalmente pela alegria da salvação, nós vamos neste momento agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Então te agradeço, cante conosco. Por tudo que tens. Pode cantar mais forte? Por tudo. Aleluia. Por tuas promessas. Aleluia. Eu quero te agradecer com todo. Mais uma vez só, igreja, mas declare mais forte. Por tudo que tens feito. Por tudo que tens feito. Aleluia, Deus, essa é a tua igreja. Por tua que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas. Aumenta o volume da sua voz aí, declare. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Só os homens te agradeço. Te agradeço. Cadê os homens? Mais uma vez, te agradeço, meu Senhor. E as mulheres no te agradeço? Por favor, mulheres, cantem, te agradeço. Meu Senhor. As mulheres, te agradeço, meu Senhor. E todos cantando juntos. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Se
você veio nessa noite ciente de todas as coisas que Deus já fez por você e por tudo que Ele irá fazer na sua vida ainda, declare conosco. Por tudo que tens feito. Os homens podem declarar: por tudo que tens. Por tuas promessas e tudo, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. E num coral lindo, te agradeço por me. Aleluia, Deus. Nós te agradecemos por enviar seu Filho amado, por Ele morrer em nosso lugar. Nós agradecemos, Pai. Eu te agradeço, te agradeço. Mais uma vez. Te agradeço, te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Ainda nesse sentimento de agradecimento, de gratidão ao Senhor, eu queria ler com os irmãos o que está lá em 1 João, capítulo 3, 17 e 18. Diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Nós temos um desafio grande pela frente. Eu já falei dele ontem, vou falar aqui de novo. E realmente chegou a hora da gente não amar só de boca, mas amar com ações, amar com praticidade. E eu compartilhei com os irmãos que estiveram aqui ontem que de todo o nosso movimento missionário, do que a gente arrecada para missões, nós estamos em 25% de defasagem. Esses 25% a igreja tem bancado, a igreja tem ido com esse valor, mas o valor de missões que nós temos arrecadado está 25% abaixo daquilo que a gente precisa para cumprir os nossos compromissos missionários. E isso já é um desafio muito grande. E esse ano que vai começar, nós queremos que esse desafio seja completo, seja cumprido. Mas, para motivá-los, e pela graça de Deus, pela ousadia do Espírito Santo, nós temos mais desafios. Além de cobrir esses 25% que nos falta, que está em defasagem, nós entendemos que era hora de adotar mais 2 frentes missionárias e agregar
esses missionários ao nosso rol e conseguir contribuir, sermos parceiros financeiros desses missionários também. Ontem nós já falamos para vocês do Maia, nós vamos começar a ser parceira financeira da Missão Mais, e hoje eu queria mostrar para vocês, põe a foto para mim, Du, por favor. Nós vamos adotar também o Curumim, a Carol e a sua família. Eles são missionários da Junta de Missões Mundiais. Atualmente, eles estão lá em Guiné-Bissau trabalhando. Então, a partir desta conferência, eles passam a ser nossos parceiros. Além de ser parceiros de oração e de vida, caminhada, passam a ser nossos parceiros financeiros também. Então, nós temos um trabalho pela frente e nós acreditamos que, no nome de Jesus, o dono do ouro e da prata vai suprir todas as nossas necessidades para que a gente vá de encontro à necessidade dos outros também. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, queridos, para isso, o que a gente precisa? Como todos os anos a gente faz, nos bancos aí de vocês, tem esse papelzinho aqui de compromisso missionário. E você que nos visita hoje, não se sinta constrangido. A hora da contribuição é uma hora de alegria para o membro da igreja. É a hora que a gente está devolvendo ao Senhor aquilo que Ele já nos deu. É um momento muito alegre, tá? Este papelzinho aqui é o nosso compromisso missionário anual. Então, o que tem aqui? Eu, seu nome, doarei mensalmente o valor de X, que nós já conversamos ontem, todo mundo orou e o Senhor já mostrou esse valor para vocês, para missões da PIB Central de São Bernardo do Campo. Tem esse aqui, principal, e tem um canhotinho do lado. Esse canhotinho eu vou pedir para vocês destacarem com nome e valor, e nessa próxima canção que os meninos vão direcionar, colocar nessa cestinha aqui, tá? Por que é importante a gente fazer isso? Para a gente ter uma noção do quanto a gente vai ter de entrada para missões durante o ano, para a gente se programar melhor. E por que precisa do nome? Porque, às vezes, a gente está em 3 cultos. Às vezes, as pessoas preenchem mais de uma vez, preenchem mais de um dia, para a gente saber ao certo quanto vai ser. Não é um boleto, ninguém vai te cobrar. Isso é um compromisso entre você e o Senhor. E a gente tem aprendido que ninguém precisa fazer grandes desafios. Ninguém precisa vender uma casa e dar o dinheiro para a igreja, ninguém precisa vender o seu carro e dar o dinheiro para a igreja. A gente não quer grande desafio de ninguém. Se cada um aqui fizer a sua parte com fidelidade ao Senhor, nós vamos muito mais longe para a glória de Deus. Amém? Alô, eita. Glória a Deus. A próxima música que iremos cantar se chama Aos Pés da Cruz. Creio que todos conhecem, então cantem conosco, por gentileza. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Você pode cantar? Há um segredo em meu coração, ao dar-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o... Pode aumentar o volume da sua voz, cante. Alcançará de ti, Senhor. Aleluia, Senhor, estamos aqui para declarar que estaremos firmes em teus pés, ó Pai.
ouvir, igreja. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio e descanso em teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és. Então declare isso. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, Senhor. E a igreja declara: firme, ó Deus, firme, ó Deus, está meu coração. Se seu coração está firme nas promessas do Senhor e aos pés da cruz de Cristo, declare isso com força. E assim eu sei que posso. Pois o que alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Se você está certo disso, aplauda ao Senhor com todo o seu vigor, com toda a sua força. Amém. Amém. Irmãos, estamos num culto de missões. A missão, o ID, é o que Jesus veio fazer em terra. O próprio Jesus cumpriu o ID, que Ele nos ordenou assim que Ele subiu aos céus. Fazer missões não tem que ser algo difícil. Fazer missões tem que estar dentro do seu coração, intrinsecamente. Porque de graça nós ganhamos, de graça nós doamos. Essa graça maravilhosa de Deus, que veio até nós em forma de homem, carece que as outras pessoas também a conheçam. Da mesma forma que você foi alcançado, você pode ser um promotor para alcançar alguém. Por isso nós não podemos nos calar. Por isso tudo que nós recebemos, nós temos que transbordar. Porque foi isso que Jesus falou. E é por esse motivo, por esse amor infinito que Jesus teve para conosco, por essa graça infinita que foi derramada a nós, mesmo nós não sendo merecedores, que nós nos rendemos ao pé de Jesus Cristo. Então declare conosco que você se rende também aos pés desse Jesus, aos pés desse Deus tão maravilhoso. Cantemos. Declare isso, a ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Aleluia, solte essa voz, irmão, cante. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há, declare. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Então declara que você se rende. Eu me rendo aos teus pés. Tudo que preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços. Eu me rendo a... És tudo que eu preciso. Nós só precisamos de ti, ó Pai. Eu me lanço a... Refúgio, Jesus, eis-me aqui. Você pode declarar isso com mais força, diga. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Amém, amados? Você pode fechar seus olhos por um minuto e refletir nessa graça que o Senhor derramou sobre nós? Irmãos, o que você tem feito pelo Evangelho? Não saia da noite de hoje sem essa resposta. O que eu estou fazendo pelo meu Cristo? O que eu estou fazendo para o crescimento do reino de Deus? Será que eu tenho sido uma pedra para alguém? Será que eu tenho atrapalhado alguém de conhecer o verdadeiro amor? Será que eu posso falar para alguém que está tão perto de mim, mas eu estou cego, eu não consigo enxergar? Nessa noite eu declaro que você enxergará as pessoas que carecem do amor de Deus. Meus amados, tem tanta gente nesse mundo que está caminhando a passos largos para o inferno. Tem tantas pessoas nesse mundo que estão caminhando a passos largos pela perdição. E você poderia levar o Evangelho para essas pessoas. Você pode alcançar essas vidas, seja não só pelas suas atitudes, mas pelas suas palavras, pelo seu testemunho. Meu irmão, testemunhe. Sabe qual é o primeiro passo para cumprir a missão da maneira correta? Se render aos pés de Jesus. Porque se você não estiver firmado na rocha, se você não tiver se rendido aos pés de Cristo, irmão, infelizmente você não vai transbordar dessa graça. Então se renda aos pés de Jesus Cristo, para que assim você possa entregar essa missão, para que assim você possa transbordar do amor de Cristo. E se você nessa noite ainda não conhece essa graça, deixe Deus falar contigo. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Se você se rende, declare. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo.
és tu. Eu me lanço de encontro, meu refúgio. Eu me rendo nós precisamos de ti pra viver. Eu me lanço onde encontro meu refúgio, Jesus, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, nós te queremos, Deus. Jesus, eis-me aqui. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui, Deus. Temos pessoas aqui sedentas por Ti, Pai. Eu consigo enxergar nos olhos de cada um, Pai. Eu consigo enxergar nos olhos de cada um eu preciso de Ti, sincero, Pai. Nós temos a total ciência, Pai, que sem Ti, além de nós não sermos nada, nós não vamos a lugar nenhum, Pai. Sem Ti nós não vamos a lugar nenhum, ó Pai. Nós precisamos da Tua mão poderosa, nós precisamos da Tua forte mão, Pai, para nos guiar, para nos conduzir, Deus. Por favor, ó Pai, fica conosco. Fala aos nossos corações, Pai. Tem pessoas, Pai, fora dessas 4 portas que precisam de Ti, Pai. E nós sabemos que o Senhor só voltará quando a Tua palavra for pegada nos 4 cantos da terra. E eu posso ajudar a completar essa missão, Pai. Que nós não nos calemos em momento algum, Pai. Mas que nós proclamemos, Pai, a Tua palavra com ousadia e intrepidez, Pai. Para que o mundo saiba que só Jesus Cristo pode salvar e pode tirar o pecador do lamaçal do pecado, Pai. Nós acreditamos nisso. Em nome de Jesus, e se você concorda com tudo isso, diga amém. A igreja pode se sentar. Amém? Então agora eu queria convidar a Jennifer. A Jennifer, ela é missionária lá na Vila Minha Pátria. Já esteve conosco há uns anos atrás no culto de missões nacionais. Nós fomos à Vila. É um trabalho que tem o nosso coração. Nós gostamos muito, nós oramos muito por esse trabalho, por aquele lugar, por aquelas pessoas que estão lá. E nesse momento eu queria convidar você a estender as suas mãos para a Jennifer. E que você orasse, intercedesse a Deus pela vida dela, pela sua família, pelo seu ministério, pela vila, por todo mundo que passa ali naquele lugar que tem sido tão abençoador. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigada pela vida da tua serva, Pai. Obrigada porque ela tem disposto, Deus, a vida dela inteiramente aos teus pés, ao teu trabalho. Muito obrigada, Senhor, porque um dia ela leu a Tua palavra, ela acreditou na Tua palavra, ela creu no Teu Filho e ela obedeceu o Teu Filho. Obrigada pela sua obediência, pela sua força, pela sua coragem, e que no nome de Jesus o Senhor continue usando a vida dela, o Senhor continue, Deus, guiando os seus passos e fazendo, Deus, com que mais e mais pessoas conheçam do Teu amor e do Teu cuidado através da sua vida. Abençoa a sua vida pessoal, sua vida emocional, espiritual, Deus, abençoa a sua família, Deus, em nome de Jesus, que não está perto, mas eu tenho certeza, Deus, que a cobre de oração. Muito obrigada por essa noite, que no nome de Jesus ela fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que nós escutemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assalamu alaikum, Shab Hame Bahai, Shab Mahel Rosholiasto, Tashakom Konochodavam. Como ouvirão se não há quem testemunhe? E
Como testemunhar se não tem ninguém disposto a ir? Eu acabei de dizer olá, que a paz esteja com todos, boa noite. É uma alegria estar aqui nesta noite. Como vocês já sabem, meu nome é Jennifer, eu sou missionária de missões nacionais, atuando no projeto chamado Vila Minha Pátria. Muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar. Eu quero rapidamente trazer à sua memória quem nós somos. Nós somos a extensão dessa igreja, um projeto da sua agência missionária, atuando no acolhimento de refugiados e repatriados que chegam ao país. Para a glória de Deus, desde o dia 19 de abril de 2022, nós temos ali em Morungaba, próximo a Campinas, essa casa que acolhe essas pessoas. Mais de 1.000 refugiados já foram acolhidos, amados, abraçados por vocês. Povo de Deus que ama missões, que envolve, que abre o seu coração, que ora por essa causa. E para a glória de Deus, mais de 200 famílias já foram abençoadas, puderam ter oportunidades de recomeço, estão aí em diversos lugares, agora de forma segura, acolhida e testemunhando da graça de Deus, o amor do Senhor. O nosso projeto, ele é dividido em diversas áreas. Nós temos pessoas atuando na área social, na regularização da documentação, na inserção no mercado de trabalho, nas escolas públicas, ministrando cursos, direitos e deveres, palestras. Temos pessoas na área da saúde, cuidando de toda a organização dos exames, das consultas, acompanhamentos médicos, quais são as demandas. Temos uma equipe que atua na cozinha, preparando 4 refeições por dia. Outra equipe que vai organizar toda a limpeza, toda a área externa. E quem já foi na vila sabe que tem muito trabalho a ser feito. É um espaço lindo, mas para que se mantenha limpo, precisa de muito esforço físico. E nós testemunhamos sobre o amor de Deus ali servindo esses povos que chegam até a Vila Minha Pátria. Diversas áreas atuando com um só objetivo: alcançar a todos com o Evangelho de Jesus. Eu trouxe um slide para que vocês possam ver um pouquinho do nosso trabalho, mas eu não quero me atentar a ele, porque eu quero trazer à sua memória o porquê que nós devemos fazer. E eu vou pedir para os meus amigos passarem bem rapidinho, só para vocês terem uma noção do que é a vila. Pode passar esse e mais um. Outro. Essa é a área da Vila Minha Pátria, uma área de 170 mil metros quadrados, onde nós vamos ter quadras, piscina, os chalés que vão estar distribuídos, recebendo famílias, um refúgio dos batistas brasileiros. Nós temos trabalhado como Missões Nacionais esse ano com a divisa de ainda há muitíssima terra para ser conquistada. Na vila a gente tem diversas frases como essa: ainda há muitas áreas para serem rasteladas, ainda há muitas áreas para serem cuidadas, muitas árvores para serem podadas, muita gente para ser amada, para ser conquistada para Cristo Jesus. Quando nós pensamos em buscar a nossa pátria para Cristo, em orarmos por isso, inclui todas as pessoas que estão em nosso território brasileiro. E Deus tem feito um movimento lindo no mundo, trazendo essas pessoas até nós. Povo batista brasileiro, povo que ama missões, povo que ama pessoas, para compartilhar em nossa língua que Jesus Cristo salva e vermos assim milagres acontecerem. Pode ir passando? Pode ir passando. Mais um. Nós já tivemos aí 12 nacionalidades sendo acolhidas. Tivemos uma época em que falávamos todos farsi, árabe, espanhol, inglês e português, uma verdadeira torre de Babel. Cada um entendia uma coisa e todo mundo seguia na mesma direção. Mas isso mostra a multiforme graça de Deus em nos dar a alegria de compartilhar o seu evangelho com tantas pessoas. Quando nós olhamos 12 nacionalidades, a gente vai ver que 11 delas estão na janela 1040, onde nós não conseguimos ir, onde nós temos dificuldades de chegar, onde as portas para o evangelho são fechadas. Mas Deus, na urgência em chamar esse povo, em salvá-los,
tem trazido até a nossa pátria e tem nos dado a alegria de compartilhar em nossa língua a mensagem da salvação. Eu queria que você abrisse as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios 9, do versículo 16 ao 19. A palavra do Senhor vai dizer: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência me confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Às vezes a gente pensa sobre esse tema, testemunhe, fale, e a gente começa por alguns momentos pensar que nós estamos fazendo algo grandioso. Talvez você olhe para os missionários e pense: nossa, como eles fazem, como eles falam. Olha como os missionários são pessoas de outro planeta que estão fazendo algo sobrenatural. Nós não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. E é por esse motivo que eu quero lembrar para você nesta noite que não há nada que diferencie eu e você. Nós todos temos a mesma responsabilidade: testemunhar, falar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido. E a Vila Minha Pátria é essa oportunidade que o Senhor nos dá. Quando Jéssica aqui falava de sermos respostas práticas das nossas orações, eu consigo lembrar de quando eu ainda era criança e nós orávamos pelos povos não alcançados. Nós orávamos pelas pessoas que estavam em países perseguidos, onde nós não conseguíamos entrar. E Deus, em sua infinita graça e bondade, traz essas pessoas até o país. E hoje nós somos a resposta das nossas próprias orações. Mas às vezes, quando nós recebemos essas orações como respostas, a gente negligencia. E talvez você se pergunte: mas por que receber refugiados? Por que receber muçulmanos em nosso país? Já tem tantos. Povos vindo do Afeganistão, da Palestina, Síria, Líbano, Nigéria, Argélia, Tunísia, Egito, Venezuela, Irã. Países tão distantes de nós. Países que às vezes é tão distante politicamente do meu pensamento. E tudo isso vem trazendo em nossa mente, em nosso coração, e nós começamos a questionar: por que investir nisso? Por que ofertar para isso? Por que ter um novo projeto com um custo tão alto? Vocês não têm medo das pessoas que vocês recebem? Vocês não têm medo deles explodirem tudo, de serem homens bombas? É isso que nós temos como referência desse povo, infelizmente. Mas eu quero relembrar para você nesta noite que o único medo que nós devemos ter é de ter uma oportunidade de testemunhar sobre Cristo e negligenciarmos. O único medo que deve mover o nosso coração é ver uma família inteira de muçulmanos do outro lado do mundo chegar diante de nós e nós não falarmos de Jesus para eles. E eu quero falar algo ao seu coração nesta noite. O medo que deve estar em seu coração é passar pelas ruas que envolvem essa igreja, ver um muçulmano e negligenciar de falar de Jesus a ele. Vocês estão repletos deles. Pessoas escravas de uma religião, escravas de um pensamento de um Deus que não se relaciona, de um Deus que não ouve. Mas vocês possuem a resposta para a oração deles.
porque é através de vocês que o Espírito Santo vai trazer a manifestação da sua graça, irá alcançá-los. Que essa conferência possa mover o seu coração a testemunhar a tempo e a fora de tempo sobre aquilo que vocês têm vivido com Cristo Jesus. Nós vamos ter alguns momentos de perguntas e eu quero compartilhar com vocês um testemunho que representa muito bem o tema que nós temos pensado para essa conferência. Como vocês já sabem, a Vila recebe famílias, na sua grande maioria muçulmana. 90% dos nossos acolhidos que já passaram pela Vila eram muçulmanos. Chegaram aqui professando o islamismo. E uma família deixou o Afeganistão em 2023, passou por diversas situações e dificuldades nas travessias das fronteiras, chegou no Irã, um país que fala a mesma língua, que tem a mesma religião, mesma cultura, costumes, vestimentas, não foram aceitos, foram deportados, tiveram que depois retornar, não tiveram um visto válido, precisaram pagar multa ao governo. Após tantas dificuldades, conseguiram o visto humanitário e vieram para o Brasil. Chegaram no Brasil e ficaram 26 dias no aeroporto de Guarulhos, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, um casal e uma criança de 7 anos. Talvez você não consiga imaginar uma situação de deslocamento forçado, onde você está aqui agora, sentado no seu lugar. Você deixou a sua casa e todas as coisas conquistadas, e daqui a pouco uma sirene toca, uma guerra começa e você não tem para onde voltar e precisa ir para o primeiro país que te recebe. Que não fala a sua língua, que não professa a mesma fé que você não conhece ninguém, que você não escolheu ir. E assim aquela família se via. No Brasil, sem conhecer ninguém, 26 dias dormindo no aeroporto, com uma criança de 7 anos. A Vila Minha Pátria estava lotada de gente. Precisamos fazer uma reorganização de acolhimento. Fomos até o aeroporto, fizemos uma lista de prioridades e essa família foi chamada. Chegaram na vila, professando o islamismo, sem falar com ninguém. Um pai rígido, bravo, onde nós não conseguíamos acessá-lo. Uma criança que tinha alta expectativa de começar a estudar, porque foi impedida de estudar no seu país de origem. Começamos todas as tratativas de regularização de documentação, inserção daquela criança na escola pública, a preparação do kit de material escolar. E ali aquela criança foi criando a expectativa de ir para a escola. Foi matriculada no período vespertino. 7 horas da manhã, ela já estava pronta com a sua mochilinha nas costas, o seu uniforme, e ia de um lado e para o outro até esperar dar meio-dia. Ansiedade que não cabia no seu coração. Na hora de pegar a van para ir até a escola, a vila fica um pouquinho longe do centro da cidade. Aquela criança perde a van e ela não consegue ir para a escola. Pensa naquela criança que estava desde 7 horas da manhã pronta, esperando essa oportunidade. Você que tem filho, imagina aquela pirraça mais tenebrosa do seu filho. Foi o que aquela criança fez. Chorou copiosamente, porque queria ir para a escola. O pai já estava estressado, já estava sem paciência, não sabia o que fazer. O nosso missionário estava ali, servindo a proteína e se alimentando ao mesmo tempo, viu aquela cena e disse, mas por que ela está chorando? Aquele refugiado explicou a situação, o missionário disse, eu levo ela para a escola. Aquele ato simples de pegar uma criança, colocar no seu carro e levar até a escola, mudou a vida daquela família. Aquele refugiado foi perguntando durante o trajeto, que amor é esse? Vocês nos tratam diferente? Vocês falam diferente? Nós nos sentimos amados como nunca fomos, pelos países vizinhos, pela nossa própria família, pelo nosso próprio povo. E o nosso missionário diz, é o amor de Jesus.
Isso é o mínimo que eu posso fazer, ele fez muito mais por mim. Naquele diálogo no carro, aquele refugiado pede uma Bíblia, nosso missionário procura a Bíblia, encontra, entrega e diz para ele assim: olha, quando você quiser ler esse livro, diga: Deus, fale comigo. Aquele refugiado pegou aquele livro com muito medo no coração, guardou. A sua esposa estava grávida. Se alguém descobrisse que ele estava lendo a Bíblia, que ele estava se interessando por outra religião, ela poderia pedir o divórcio, ele poderia ser morto, afinal, o seu livro diz que aquele que deixar a fé primária, ele é digno de morte, o seu sangue deve ser exposto. Pensa na confusão de mente daquele homem, sozinho num país diferente, sem falar a língua de ninguém. Depois de alguns dias, aquele homem pega aquele livro, lembra das palavras do missionário e diz: Deus, fala comigo. Aquele homem abre a Bíblia e relata para nós que uma luz bem forte direcionou o seu olhar e ele leu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aquele homem sozinho, no banheiro do seu quarto, confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador e teve a sua vida transformada. Passou a noite lendo a Bíblia, conhecendo sobre Jesus. No outro dia chegou até nós e disse: hoje eu posso dizer que eu sou um de vocês, porque eu conheci o Deus que transforma vidas. Jesus é o meu Senhor, Ele é o Filho de Deus. Aquele homem passa a ter experiências com o Senhor, mas faltava sua esposa. E aquele que conhece a Jesus entende que ai de mim se não compartilhar deste evangelho. É-me imposta essa obrigação, é meu dever fazer isso. Eu não devo ficar feliz, orgulhosa por estar fazendo o que faço. É o que eu tenho que fazer. Mas e o medo? E a desconfiança de ser descoberto, da família que ainda está no Afeganistão, sofrer retaliações por conta disso? E aquele homem diz assim: vamos orar pela minha esposa. E nós começamos a orar junto com ele. Quando Jesus entra na vida de alguém, a sua vida é transformada. E a vida daquele homem foi transformada. Aquele pai que chegou sem brincar com a filha, sem cuidar da família, rígido, bravo, estressado, passou a ser um pai carinhoso. Passou a ser um pai que acompanhava para a escola, que cuidava da esposa, que sorria mais, que se tornou gentil. E um certo dia a esposa olha para ele e diz assim: o que foi que aconteceu que você está diferente? Você não é o mesmo. Você está mais gentil, você está mais amável, você passa mais tempo conosco. E aquele homem entende como a oportunidade de testemunhar Jesus e disse: eu fui transformado, porque Jesus me encontrou e transformou o meu ser. Aquele casal passa mais uma noite inteira lendo a Bíblia. E no outro dia pela manhã, aquele homem chega até nós e diz assim: hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque a minha esposa também foi transformada. Quando nós olhamos para isso, a gente começa a entender a importância de testemunhar. A história do testemunho dessa família começa quando há uma porta aberta de um projeto assistencial que usa de todos os benefícios sociais que nós podemos oferecer a alguém para entregar e compartilhar aquilo que nós temos de melhor, que é Cristo Jesus. Aquele missionário estava servindo o almoço, se alimentando, deixa de fazer a sua atividade e deixa de se alimentar naquele momento, investe tempo em um homem que ninguém mais dava nada por ele, estava apenas ali com o status de refugiado. Leva uma criança para a escola, introduz o amor de Jesus naquele lar. Aquele homem é salvo por Cristo Jesus,
tem a sua vida transformada, manifesta o poder da graça através dos seus atos de serviço à sua esposa. Ali ela também é convencida pelo Espírito Santo. Aquela criança deixa de ler o Alcorão e passa a ser discipulada para a glória de Deus. Passa a conhecer sobre Jesus. E aquela família passa a experimentar o novo do Senhor. Mas não para por aí. Ela estava grávida, lembram desse detalhe da história? Aquele pai olha para aquela gravidez e diz: se for um menino, vai se chamar Daniel, porque ele não vai se corromper com os prazeres desse mundo. Descobrimos o sexo, era um menino. Aquele pai consagra Daniel ainda no ventre da sua mãe e passam a sonhar com o nascimento dele. Muita coisa vai acontecendo, muitas experiências com Deus que passa a afirmar ainda mais a fé daquela família. Em outubro de 2023, nós recebemos a notícia de que Faranás estava indo para o centro cirúrgico e Daniel estava vindo ao mundo. Minutos depois dessa primeira notícia, nós ficamos sabendo que Daniel veio ao mundo sem vida. Aquela criança nasceu sem respirar. Dentro da fé islâmica, aquele que deixa a fé primária, ele é castigado por Deus. Deus não abençoa, mas traz maldições. Aquele homem, aquela mãe, podia olhar para toda aquela história e dizer: o que nós fizemos? Já sofremos tanto. E agora perdemos um filho. Mas o encontro que eles tiveram com Cristo Jesus foi genuíno. Eles sabiam que Deus não é um Deus de vingança. Não é um Deus que nos castiga, que nos maltrata. Mas é um Deus que nos ama ao ponto de entregar o seu filho por amor a nós. Aquele homem olha para o médico e diz: eu preciso orar e buscar consolo ao único que pode me consolar. O pai sai do centro cirúrgico, vai para uma sala em anexo e começa a clamar a Jesus por consolo, por graça. Minutos após a oração ser entregue a Cristo Jesus, ele retorna ao centro cirúrgico e o médico olha para ele e diz assim: nós não sabemos o que aconteceu. Mas Daniel respira novamente. Aquela criança prova do amor de Jesus nos seus primeiros minutos de vida. Nós estamos falando sobre testemunhar. E talvez a gente pense que para testemunhar do amor de Jesus nós precisamos falar. Nós precisamos ter aí oportunidades gigantescas como essa que nós estamos tendo agora de falar, de dizer, de nos mostrar, de nos aparecer. Mas Daniel nos ensina que nem sempre é necessário falar, pois Daniel tinha acabado de nascer. Não falava, apenas chorava. Nasceu sem chorar. Cristo soprou o fôlego de vida naquela criança. E Daniel testemunhou ao mundo sobre o amor de Jesus. Porque através do testemunho de Daniel, os seus pais foram encorajados. Entenderam que a consagração que tinha sido feita, que ele seria um homem que não iria se corromper, mas que falaria do amor de Deus, era real. E eles precisavam honrar com aquele compromisso. Através do testemunho de Daniel, hoje, uma comunidade inteira no Afeganistão conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles ainda não chegaram ao Brasil. Nós não fomos até o Afeganistão. Mas o amor de Jesus foi testemunhado. Porque houve ousadia em alguém conhecer a Cristo, o tornar conhecido e fazê-lo conhecido entre todos os povos. Quando nós olhamos sobre o texto de Mateus 9,
que Jesus ia percorrendo pelas cidades e povoados, e ele olha uma multidão, e ao enxergar essa multidão, ele vê o detalhe de que elas estão desamparadas, desgarradas, como ovelhas sem pastor, e eles sentem compaixão. Há um sentimento gerado em Jesus que o faz olhar e dizer assim, olha, está todo mundo pronto para ser acolhido, mas faltam pessoas para testemunhar, faltam pessoas para ir. E eu quero fazer uma comparação de duas multidões com vocês nessa noite. Há uma multidão desgarrada, desamparada, gritando por socorro. E há uma visão em Apocalipse 7:9, de que haverá uma multidão que ninguém será capaz de contar, de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações, que estarão adorando ao Cordeiro que venceu, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas para que a gente viva essa visão de enxergar essa multidão e de estarmos entre eles, há uma multidão de pessoas desamparadas e desgarradas, aguardando o nosso testemunho. E a Vila Minha Pátria tem sido a resposta para essas pessoas. Mais de 1.000 refugiados já foram acolhidos por nós. Mas a partir de agora nós temos mais 320 para recebermos. Nos próximos 12 meses, receberemos 320 afegãos. Isso significa que teremos 320 novas oportunidades de testemunhar de Jesus a um povo que hoje faz parte de um país que é 99,9% de muçulmanos, que não sabem quem é Jesus, que nunca ouviram sobre Jesus e que ouvirão em nossas ruas, em nossas mesas, que Cristo é o Senhor das nossas vidas, o Filho do Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Testemunhe sobre aquilo que você viu, sobre aquilo que você ouviu. Porque se você teve um encontro com Cristo Jesus, isto é o suficiente para que você saiba que a responsabilidade da grande comissão também é sua. E quando nós testemunhamos, nós somos desafiados. E um bom missionário não sai de nenhuma agenda, evento, sem desafiar. E eu quero desafiar vocês nessa noite, como igreja do Senhor, a testemunhar o amor de Deus para uma família refugiada afegã. Antes de iniciarmos o culto, eu estava conversando com o pastor, com Jéssica, e a Vila Minha Pátria é um lugar de passagem, é transitório. Eles chegam ao Brasil, a gente capacita, a gente ensina a língua portuguesa. Hoje nós temos 5 livros lançados do ensino do português para o persa, português para o árabe e português para crianças refugiadas. Nós ensinamos a nossa língua de segunda a sexta como uma sala de aula, acontece uma escola na Vila Minha Pátria. A gente capacita em português, a gente ensina sobre a cidadania, sobre a cultura local, a gente regulariza a documentação, a gente insere no mercado de trabalho e a gente sonha que eles consigam se recomeçarem em outro lugar. Recomeçarem, reconstruírem os seus sonhos, a sua casa. E, para a glória de Deus, a 35ª família estará vindo para pertinho de vocês, aqui em Diadema. Na próxima semana, já estão inseridos no mercado de trabalho, já falam o português, mas eles precisam de toda a mobília da casa. Eles mesmos já alugaram um apartamento, já pagaram a primeira parcela do aluguel, estão sonhando com a sua autonomia, mas nós precisamos de fogão, de geladeira, de mesa, de utensílios de cozinha, de roupa de cama, de 3 camas de solteiro, uma cama de casal, e o básico para que essa família possa se mudar para a sua casa e ter ali os novos passos, agora no Brasil, reconquistando a sua autonomia. Era uma família que tinha tudo no Afeganistão. Mas da noite para o dia, perderam tudo e foram forçados a se deslocar e a chegarem ao Brasil. E agora está diante de vocês esse desafio. Antes vocês não sabiam dele.
Então não era de responsabilidade de vocês, porque vocês não sabiam, não era comigo. Agora vocês sabem. E a Bíblia vai dizer, olha, fale do que você viu e do que você ouviu. Então você viu, ouviu e assumiu a sua responsabilidade, porque você precisa sair daqui testemunhando sobre a glória de Deus. E assim como Daniel não testemunhou usando palavras, que você também testemunhe através dos seus atos de serviço. Talvez você tenha pouco na sua casa, mas o pouco que você tem é tudo o que uma família que perdeu tudo vai ter. Talvez você tenha o básico, mas existe alguém que ainda nem o básico tem. Se você entende que você pode contribuir com essa obra, com aquilo que você tem na sua casa, com seus vizinhos, com alguém que você sabe que pode abençoar, não deixe de nos procurar, não deixe de fazer contato. Nós queremos que essa igreja seja a extensão do reino dos céus para essa família. Porque nós cremos que muito além de ter dado o abrigo, o acolhimento, nós queremos que eles sigam o caminho de Cristo Jesus e esteja conosco diante dessa multidão que não se pode contar, adorando ao Cordeiro que venceu. Amém? Que Deus possa invadir o coração de vocês com o sentimento de fazer ainda mais e de se sentirem movidos a testemunhar todos os dias sobre a glória de Deus. E agora eu me coloco à disposição para responder as perguntas, para estar aí tirando as dúvidas de vocês e sabendo sempre que juntos nós vamos mais longe e nós chegamos mais rápido. Então que você se sinta aí parte desse projeto, porque nós ainda temos muitas terras para conquistar. Hoje temos taças, estamos mais chiques. Olha só. Eu não derrube tudo. O pastor não derrubar tudo? Amém. Muito obrigada, Jennifer. Muito desafiador o trabalho da vila inteiro, né? E aí nós temos algumas perguntinhas aqui para você. Eu vou começar, tá? Qual é a reação dos refugiados quando chegam aqui, sendo acolhidos com tanto zelo e amor e descobrem que quem os está recebendo são cristãos, que no país deles geralmente são tão odiados? Eles olham para nós e dizem, mas vocês não são terroristas? A mesma forma que a gente pensa que eles são, eles também pensam que nós somos. Então, a visão é que o cristão chega no seu país de origem para perseguir, para desconverter todo mundo. E, ao olhar para o acolhimento e para o amor demonstrado, eles pensam, mas vocês fazem diferente daquilo que contam para a gente, né? Vocês nos acolhem com amor que a gente não conhece. E, uma vez, uma jovem olhou e disse, a gente tem muitos jovens na nossa equipe, porque a gente tem um programa chamado Radical Brasil, então você que é jovem aí de 18 a 35 anos, venham ser nossos missionários, passar aí um ano com a gente, fazendo uma imersão cultural, né, num campo transcultural sem sair do país. E aquela jovem olhou e disse assim, vocês não têm nada que fazer em casa? Vocês não têm uma família para cuidar, uma faculdade para fazer, um trabalho, vocês não pensam em ficar rico, em comprar um carro, em ter uma mansão? Por que vocês fazem isso? E eu desconheço alguém que se desprende. Eu estou aqui fora da minha família, longe de tudo, porque eu fui obrigada a fazer isso. Mas vocês estão aqui porque vocês querem. E que negócio é esse? E a gente, ao explicar tudo isso, ao contar o testemunho das nossas vidas, aquela jovem começa a chorar e disse, é isso que eu preciso para mim. E ela foi batizada no ano passado, para a glória de Deus, porque foi impactada pelo testemunho de jovens que deixaram aquilo que é dito como essencial ao mundo, fama, riqueza, dinheiro,
para cuidar de pessoas que a gente nem conhece, que a gente nem sabe quem é. E esse testemunho fez uma jovem afegã decidir sobre o batismo, decidir seguir a Cristo e hoje fazer parte da família cristã. Jennifer, tem uma pergunta aqui. Quais são os principais desafios que os refugiados muçulmanos enfrentam ao chegar e como a organização ajuda a superá-los? O contato com a língua, eles vão chegar sem saber falar nada. Muitas mulheres não são alfabetizadas na sua língua nativa, não têm acesso à internet, não sabem ler e escrever, a documentação para conseguir ser inserido no mercado de trabalho. Então, a nossa equipe ela vai fazer todo um mapeamento do perfil daquela família e vai identificar quais são os desafios de cada uma e vai inserir no mercado de trabalho, regularizar a documentação, fazer os encaminhamentos de saúde. Então, o desafio é ali a língua, os documentos, a inserção no mercado de trabalho e a construção da autonomia num país diferente. Ô Jennifer, e para isso vocês têm parcerias com prefeitura, algo do tipo, para encaminhar para o mercado de trabalho? Nós temos processos facilitados, né? A gente criou uma rede de apoio. Então, a cidade que a gente está inserida é uma cidade que a gente conseguiu, aí, em 3 anos, construir um relacionamento com eles, onde a gente consegue acessar todos os equipamentos, social, de saúde, escolar, porque o refugiado tem o mesmo direito que os brasileiros. Então, tudo aquilo que os brasileiros têm de direitos, os refugiados também têm. Então, algumas pessoas em grandes centros costumam ter dificuldades, né? Há uma xenofobia muito grande por serem refugiados, está tirando a nossa vaga, está tirando o nosso espaço, mas a gente tem desconstruído esse pensamento que receber um refugiado é integrar ele a uma realidade, a uma comunidade, é integrar e não segregar. Quando a gente recebe culturas diferentes, nós recebemos oportunidades de crescimento diferentes. Então, a gente cria esse laço de parcerias, tanto com os equipamentos públicos como os equipamentos privados, empresas. Então, hoje a gente já construiu uma rede de parceiros, de empresários, que acolhem esses refugiados e recebem ele nas empresas locais. Então, Morungaba tem muitas empresas e essas empresas recebem os refugiados como empregados de grade curricular normal, não por cotas ou de diferentes outras situações, mas como um brasileiro entra, ele passa pelo processo seletivo, ele só tem o nosso acompanhamento para mediação cultural. Como é que é essa rotina lá, para eles entenderem que, de fato, são cristãos, que estão acolhendo eles e cuidando deles? Nós chamamos de relacionamento intencional. Quando a família chega, nós não podemos dizer abertamente quem é Jesus, porque eles nunca ouviram falar de Jesus. Não dá para dizer assim, olha, Jesus te ama. Quem é Jesus? Jesus é o quê? Fez o quê? Está onde? Diferente da nossa realidade, que todo mundo já ouviu um pouquinho falar sobre Jesus. Eles não sabem quem é, nunca ouviram falar. Nós construímos uma amizade. A gente vai até as casas, a gente serve, a gente toma chá e toma muito chá. A gente experimenta comidas de procedência duvidosa, entrega para Jesus, come, e é melhor não saber como foi feita, de onde saiu, como que veio, como que passou no aeroporto. Mas, através disso, eles falam assim, mas eles estão sentados no chão. Isso não faz parte da nossa cultura. A gente senta no chão, a gente come com a mão, a gente bebe o chá, a gente come aquilo dali. Então, eles estão interessados em nos ouvir. E eles começam a contar das suas histórias e nós contamos da nossa história. E quando contamos da nossa história, nós falamos o que Jesus faz através de nós, fez em nossas vidas, o que nós sentimos, qual é a diferença de estarmos ali. E esse convívio vai trazendo para a gente as oportunidades de falar de Jesus. Então, a gente conta histórias bíblicas que traz identificação com a situação que eles estão vivendo. Essa família que está vindo para Diadema, por exemplo, a gente estava almoçando com eles no almoço do primeiro dia do ano e eles mataram um carneiro em algum lugar que a gente também não quis saber onde. Cozinharam ali a cabeça desse carneiro, colocaram no centro da mesa
e a gente teve que comer, e eu fechava o olho e só pedia a graça de Jesus, e comemos toda aquela carne ali, só assustada. Sabe quando você assusta uma coisa no fogo e já tira? Foi feito dessa forma. Maravilhoso. E após essa refeição, a gente começou a conversar e a falar, e o filho mais velho, a noiva dele ficou no Afeganistão, e ele estava precisando trabalhar, porque além de pagar todo o transporte dela para cá, ele ainda precisa dar o dote. E era uma coisa de 23 mil. Eu falei, olha, você tem que trabalhar bastante, porque precisa mobiliar sua casa, até resolver a sua vida no Brasil e ainda pagar 23 mil, acho que vai demorar um pouco. Talvez seja melhor negociar a vinda dela e ir pagando as prestações, né, até quitar essa dívida de quase uma entrada de um apartamento. E, naquele momento, a gente lembra da história de Jacó. E aí a gente vai contar para ele, né, que Jacó também amava uma pessoa e trabalhou por ela, e aguardou e esperou. E ele disse, mas tem isso na Bíblia, uma história parecida com a minha? Eu falei, tem, só que em vez de chamar Matim, chama Jacó. Olha aí. A gente pode mudar os nomes. E aí a gente vai trazendo histórias que trazem identificação. E aquele rapaz começou a ler a Bíblia porque se identificou com uma história que estava ali. E hoje ele segue lendo a Bíblia e a gente segue orando para que Cristo se revele a ele através da leitura da Bíblia. Quanto tempo demora todo esse processo até que a família se organize com emprego e moradia? Vai depender muito do perfil familiar. Há perfis há jovens que aprendem o português mais rápido, que já têm idade de entrar no mercado de trabalho e que conseguem conquistar essa autonomia de forma mais prática. Há famílias que são compostas por idosos ou idosos e crianças, então o processo dessa autonomia ela vai demorar mais, porque a gente vai precisar encontrar uma rede de apoio maior. Então, essa família que está vindo para cá, por exemplo, eles ficaram 12 meses e foi o suficiente para aprenderem o português, se alocarem no Brasil e seguirem de forma autônoma, porque é todo mundo adulto praticamente. Então, não tem nenhuma vulnerabilidade muito grande. Mas a média é de que seja de 6 a 12 meses para que saia do acolhimento e consiga conquistar a autonomia. E como a comunidade local tem reagido ao trabalho missionário, somente lá em Morungaba, né? A comunidade, dentro de outras realidades que a gente tem, acolheu muito bem a vila. É uma comunidade que não fez uma distinção muito grande. Claro que tem algumas pessoas que não entendem, né, que ainda tem um pensamento muito fechado, pouquíssimos profissionais. Junto comigo tem Zélia e Ana Carolina que atuam na vila. Zélia atua na área da saúde. Então, na área da saúde, às vezes a gente vai encontrar algum profissional que não entende que o refugiado também pode acessar o nosso sistema público de saúde. E vai ter algumas pessoas que precisam desenvolver um entendimento sobre o assunto. Então, a ideia da vila é trazer a comunidade mais próximo. Então, a gente realiza eventos onde a comunidade vai conhecer a vila e a vila vai até os eventos também para apresentar o que é ser um refugiado, por que tem esse status, por que eles vieram até o país. Mas a cidade ela já começa a ver o refugiado como alguém também da cidade. E na praça principal, os próprios moradores fizeram um monumento de plaquinhas, né, indicando a distância de Morungaba até os países que a gente já tem lá. Então, tem de Morungaba até a faixa de Gaza, Morungaba até Cabul, no Afeganistão. Isso gera identificação para os refugiados que estão ali com o povo de Morungaba. Então, a gente está conseguindo construir essa nova visão sobre um refugiado numa cidade de interior. Legal. Jéssica, eu nem sei que hora que a gente começou, né? Então, se for das perguntas aqui, vai até amanhã. Mas tem mais uma aqui que eu acho que é muito prática, é importante a Jennifer responder essa pergunta. Qual que é a maior necessidade dentro do acampamento? Então, alguém que fez essa pergunta, certamente é alguém que quer ajudar. Nós esperamos que quem tenha feito essa pergunta seja um homem, porque a necessidade é de missionários homens no campo. Nós temos uma equipe de 36 pessoas, 30 são mulheres. Não preciso dizer mais nada.
Temos 6 homens numa equipe de 30 pessoas, de 36 pessoas. E os homens, eles têm um papel de responsabilidade na cultura do Oriente Médio muito forte. Então, quando um homem fala com outro homem, ele é ouvido mais facilmente. Eu estou como coordenadora do projeto, tenho 28 anos, e às vezes eu tenho que falar com um refugiado que foi militar no seu país, e às vezes ele olha para mim, e aí, se a gente pudesse ler o pensamento, talvez estaria assim, mas essa menina está falando o quê comigo? Eu coordenava ali militares, e agora eu estou sendo coordenado por uma mulher. Então, ele vai quebrando alguns tabus de mente. Mas quando a gente fala de relacionamento intencional, eu não consigo ouvir e aconselhar um homem vindo do Oriente Médio. Mas você, jovem que está aqui, homem que está aqui nesta noite, consegue fazer isso. Então, a grande necessidade no campo hoje é de homens que se colocam à disposição de servir ao Senhor e de serem usados pelo Espírito Santo para alcançar outras pessoas. Seguindo dessa grande necessidade, é a necessidade de toda a parte de manutenção. Então, você pode servir a gente indo lá um sábado, se programando para passar suas férias, feriados prolongados, para nos auxiliar nas atividades diversas, a cozinhar, a rastelar, a brincar com as crianças, a jogar bola. Nós estamos ali há 3 anos e meio e nenhum time brasileiro conseguiu ganhar um time afegão. Então, deixa aí o resultado. Talvez, um grande desafio, talvez aqui tenha um time que chegue lá e honre a história do futebol brasileiro. É um desafio, vocês estão recebendo, gente. Pastor, olha aí. Toda segunda-feira ele está lá, ó. Eu estou machucado. Então, o pastor foi o primeiro desafiado aí a estar conosco. Então, tem trabalho para todo mundo. Artesanato, fazer pulseirinha com as crianças, pintura, kids games. Há muita coisa para ser feita e são grandes desafios que você pode contribuir e auxiliar aí o avanço do trabalho. Amém. Jennifer, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito enriquecedor. Você que se interessou, principalmente você jovem, cadê os jovens dessa igreja? Se pronunciem, cadê as mãozinhas aí? Você que se interessou, a Vila Minha Pátria é muito legal e eu falo isso muito para os jovens, porque é um lugar onde você consegue ir, você consegue estar num campo nacional com uma experiência transcultural, um pessoal muito aberto para te receber, você tem o que fazer lá. Meu marido rastelou lá, eu falo isso sempre. Foi a primeira vez que ele pegou no rastelo na vida, ele nem sabia o que era. Ele está com saudade até hoje, do rastelo, eu acho né? que ele está precisando ir de novo. Então, você que tem esse desejo e tem esse tempo, pode me procurar, a gente contato o pessoal de lá e vai ser uma bênção com toda certeza. Muito obrigada, Jennifer. Estamos mais desafiados que já estávamos. Amém. Nós vamos receber 320 novos refugiados. Então, a gente vai ter muito trabalho pela frente. E aí, tem até um som mais ecoando aí para chamar a sua atenção de que é o tempo de você ir para a Vila Minha Pátria e ser aí um dos nossos parceiros voluntários. Vai ser bom demais compartilhar o campo missionário com vocês. Amém. Muito obrigada, Jennifer. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E também a cidade santa, a nova Jerusalém.
parte de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e serão seu povo. Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e serão seu povo. Deus mesmo estará com eles. As coisas, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele será. Eis que faço novas todas as coisas. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor, eu lhe serei Deus e ele será filho. Filha. Eles enxugará toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E nova terra, e nova terra, e nova terra, e nova terra. Bem. Bom, queridos, e nós encerramos assim, então, hoje o segundo dia da nossa conferência missionária, sobre o desafio missionário. Chegamos em 69% do nosso objetivo, mas a gente tem ainda mais amanhã, né? Então, a gente acredita que tem gente que não veio hoje, não pôde estar aqui. Então, amanhã à noite nós temos o fechamento da conferência missionária. Estará conosco o pastor Paulo Capelletti,
e o grupo aqui da PIB Central de Louvor vai estar fazendo o período do louvor. Mas a gente também tem culto de manhã, tá? Então, amanhã o convite para vocês vão rápido para casa, vai descansar para poder amanhã acordar cedo, que temos jornada dupla. Serão 2 cultos diferentes. Então, de manhã, às 10h30, nós teremos o nosso culto litúrgico normal, onde nós seguimos com a série Discipulado, baseado no Sermão do Monte. Então, vai ser amanhã, às 10h30 da manhã. À noite, às 18h30, encerramento da conferência missionária, como eu disse para vocês. Amém? Podemos contar com vocês? Vamos nos colocar de pé? Que o amor de Deus, Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos em breve, em nome de Jesus.